Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, a confiabilidade. Muito obrigado, pastor, pela confiança. Muito obrigado à igreja. Pela sua misericórdia, toda honra e toda glória seja dada a Deus. Amém, irmão? Não, sem mais demora. Eu queria abrir uma palavra com os irmãos. Na verdade, são duas palavras que Deus quer falar conosco. Lá em Romanos capítulo 5. Romanos, fica ali depois de João, Atos 5, 20. Romanos 5, 20. Amém? Diz assim a palavra de Deus: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Peço que os irmãos repitam comigo só a parte B do versículo. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Aleluia. Agora lá em Romanos capítulo 8, versículo um pouco mais na frente. Versículo 1 de Romanos 8 fala assim: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Amém, irmãos? Pode sentar, louvando a Deus, glorificando ao Pai. E Deus é poderoso. Paulo, quando ele se referia aos romanos, que onde o pecado abundou, superabundou a graça, ele quis falar do seu testemunho, ele quis falar da sua vida, que ele era um homem muito pecador, perseguidor, se tornou perseguido, muito mais perseguido do que perseguidor, mas muito mais usado por Deus do que praticamente todos os apóstolos. Paulo, ele tem um grande marco na história do cristianismo. Paulo, ele foi um homem ousado, um homem de Deus, que buscou falar da palavra de Deus com coragem e com ousadia. O pecado, ele veio através da lei. A lei foi fundada para que o pecado abundasse, porque para muitas pessoas praticar e servir, seguir a lei era uma coisa muito complicada, era algo muito difícil. Mas ali Paulo veio falar para todos que a graça, ela veio sobre nós quando veio Jesus Cristo. Um pouco mais na frente ele se refere aos mesmos romanos, dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para os que são chamados segundo o seu propósito, para aqueles que estão no Espírito e não mais na carne, para aqueles que vivem na fé, agradando ao Pai e não à sua própria vontade. Às vezes, quantas vezes o diabo acusa em nossas mentes e coloca dúvidas para querer falar se nós somos de Deus ou não. Mas olha para os teus frutos, irmão. Antes tu só tinha obra. Olha para os teus frutos, que antes nós só tínhamos obras, as obras carnais. E hoje o fruto do Espírito abunda em nossa vida. A presença de Deus, ela veio superabundar aquele pecado que vivia em nós. Se nós olharmos para trás, se nós lembrarmos, eu não sei se todos entregaram a vida a Jesus aqui na igreja, mas se quem chegou aqui todo quebrado, magoado, triste, ferido, carente, solitário, sem a presença de Deus, eu sei porque eu também vim do mundo e os meus irmãos, eu creio que também vieram desse mundo chato de lodo. Então Deus, ele limpa e purifica e muda a vida do homem quando o homem chega e se entrega de todo o seu coração. Mas para que isto aconteça, para que não haja nenhuma condenação em nós, precisamos estar com Cristo Jesus.
Pois Paulo diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo não diz assim, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que seguem a lei. Portanto, nenhuma condenação há para os que são circuncidados. Portanto, nenhuma condenação há daqueles que andam com os discípulos, ou daqueles até mesmo que querem expulsar, curar enfermos em nome de Cristo. Mas Paulo veio dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus é totalmente diferente. Quem está em Cristo Jesus é outra criatura. Hoje, primeiro dia do propósito pentecostal, da campanha pentecostal, Deus ele falou comigo ao meu coração. E quando ele me falou essa palavra, Deus disse: fala para a minha igreja. Por quê? Porque como começo de campanha e avivamento, para você ser avivado tem que ter a transformação, tem que ter o agradecimento. E para primeiro acontecer o avivamento, tem que ter a transformação, tem que ter a mudança de vida. Então, se todos vocês pararem para pensar de como vocês chegaram na presença de Deus, e o que Deus tem feito até agora nas nossas vidas é sobrenatural. Deus te deu paz, Deus te deu alegria e muito mais coisas que às vezes eu nem sei. Mas você e Deus sabe. Só de nós termos Deus como nosso amigo, só nós termos Deus como nosso ajudador, o Espírito Santo como consolador dentro das nossas vidas, já é sobrenatural. O avivamento ele vem quando há mudança. O avivamento ele vem quando há transformação. Passe a se arrepender, passe a se tornar quebrantado. Meu irmão, eu sou difícil de quebrantar, eu sou difícil de me arrepender, às vezes eu sou orgulhoso. Ore e jejum por isso. Coloca no pé do papai que ele vai fazer. Ai, irmão, mas é difícil eu chegar para uma pessoa e pedir perdão. Peça perdão. Transforme a sua vida em Cristo. Crucifica a tua vida com Ele, porque tua vida não será a mesma. O avivamento vai começar. Eis que Deus usou o pastor Claudenilson, líder e pastor dessas ovelhas da igreja, vocês que são ovelhas, para ouvir e seguir o avivamento. O avivamento ele só vem quando tem o verdadeiro quebrantamento, a verdadeira transformação de vida. Nós que estamos em Cristo Jesus vivemos, mas não para o pecado e não para a vontade humana, carnal. Crucifiquemos a nossa vida com Cristo para que Deus possa viver em nós. Eu venho aqui hoje, irmãos, trazer aos meus amados irmãos uma palavra de edificação. Queria trazer o meu testemunho. Pastor Claudenilson, sempre confundo Edmilson e Claudenilson. Pastor amado Claudenilson me chamou para me dar o testemunho. Eu disse amém. A gente uma vez se encontrou, fez um mistério aí. Eu falei uma boa parte do meu testemunho. E meu testemunho, irmão, às vezes o diabo quer colocar na minha cabeça, eu tenho certeza que me assusta, que nós não somos de Deus. Foi o que eu acabei de falar. Mas quando eu penso de o que eu era e o que eu sou hoje, a vida e o fruto que eu dou, eu não produzo mais obra. Eu não produzo mais fornicação, adultério, prostituição. Eu não produzo mais vício, mentira. Produzo fruto, irmão. E me tem um amor. Para mim estar falando aqui com meus irmãos, não é para minha glória. É porque eu sou o mais pecador daqui que está aqui, irmão, como Paulo falou. Mas eu preciso me arrepender, eu preciso me humilhar todo dia para não sair, para esse fruto não sair de mim. Porque eu tenho certeza que na sua vida também é o que nós temos de mais precioso. Não perca, se avive, preste atenção no que Deus quer falar. Porque tudo vem através da transformação das nossas atitudes. Deus ele não quer só o coração, como muitas pessoas dizem. Irmão, Deus só quer teu coração. Continua mentindo, né? Continua falando palavrão. Não é isso, irmão. Deus ele quer o corpo inteiro. Deus ele quer a tua boca. Deus quer o teu ouvido. Deus quer os teus pensamentos. Deus contempla tudo para nós sermos morados do Espírito Santo. Para que o Pentecoste venha nascer em nós temos que ser transformados em tudo. É por completo, é na rua, no trabalho, é em casa. Se alguém te persegue no trabalho, ora por ele, abraça ele, dá paz do Senhor, dá um bom dia, se tu não tem intimidade para dar paz do Senhor.
Abraça o teu irmão, perdoa. Aí o diabo endoida, irmão. O diabo, quando ele endoida, você vê. Porque quando o perdão está em você, quando você agrada a Deus, o diabo ele endoida. E é muito bom, irmão, é muito bom agradar a Deus. É muito bom fazer a vontade de Deus. Eu comecei a usar drogas, irmãos. Meu nome é Adriano, certo? Não sei se os irmãos já sabem. Eu comecei a usar droga dos 14 para 15 anos. Todo tipo de droga que vocês imaginarem eu já usei. Eu comecei com cigarro, depois fui para maconha, já cheirei muita cocaína no meu nariz. Até hoje ele tem um pouco de defeito, cheirava mais de um lado. Eu já fumei pedra, né? Se eu tivesse sido fraco, eu tinha ficado no vício, mas eu fumei só 2 vezes e eu não quis mais isso para mim. Isso foi tudo com o tempo, né? Eu fui tendo desejo de andar com pessoas que faziam coisas erradas, pessoas que desagradavam a Deus, que roubavam, que traficavam, que mexiam com cartão. E eu fui tendo essas amizades, fui me aprofundando, fui conhecendo, fui criando respeito, fui começando a fumar, depois comecei a vender. Deus já me deu muito livramento de inimizades, de morte, de pessoas que já tentaram contra a minha vida, que só Deus sabe que depois, quando eu me converti, Deus me revelou. Eu já entreguei minha vida para Jesus aos 15 anos, 15 para 16, eu ia morrer. Meu pai andava na igreja e uma pessoa foi usada e disse: se eu não me convertesse, eu ia morrer. E eu tinha um inimigo que várias vezes tentava me matar, e eu entrei para a bênção, não por ele, mas porque eu conheci o verdadeiro amor. Depois disso, minha vida nunca mais voltou a ser a mesma. Eu entrei no Santo do Santo, como diz aquele louvor: quem já pisou no Santo do Santo, em outro lugar não sabe viver. Então, aí que eu pisei no Santo dos Santos, eu fui me aprofundando com Deus e orava pela vida dele. Orava e ele ia lá na minha mãe na época me ameaçar. Torcia uma torcida rival, que eu era também de torcida organizada, vou já chegar lá. E eles batiam no portão, jogavam pedra, me ameaçavam, diziam que eu ia morrer. Eu orando, eu jejuando, eu buscando a Deus. E um tempo depois eu estava em casa e eu sempre ia para a oração de sábado. Nesse dia eu senti vontade de não ir, mas eu era muito fervoroso. E eu, meu Deus, eu gosto da oração, por que eu não vou? Fiquei perguntando para mim, para Deus. E aí quando eu fecho a boca, meu pai atende uma pessoa lá fora, e quando eu vejo, é a pessoa que tinha me ameaçado de morte várias vezes. Aí eu fiquei, meu Deus, peguei e fui lá. Quando eu cheguei lá, ele com o rosto totalmente diferente, me pediu perdão e disse: irmão, foi assim, eu aceitei Jesus dentro da cadeia e Deus usou uma pessoa lá dentro e disse para mim vir pedir perdão ao servo dele, porque ele te amava. Então, isso aí gerou o arrependimento dele. E um dia passou, eu perdoei. Um dia eu estava sozinho lá na minha mãe, ele chegou lá, a gente foi orar, ler a Bíblia, louvar. A minha mãe tomou, foi um susto, eu estava dentro de casa, o pastor da sala, com ele, só nós dois, louvando a Deus. E a minha mãe chegou: meu Deus do céu. Eu: mãe, Deus faz, é desse jeito, né? E passou um tempo, eu me afastei da presença de Deus, sofri, irmãos, paguei o preço, né? Apanhei, não voltei a fazer tudo de novo e mais pior ainda. Os demônios veio com mais força. Eu era muito usado pelo diabo. Passou um tempo, eu conheci minha esposa aos 21 anos, que era minha namorada, foi primeiro minha namorada, né? A gente não era da igreja, eu conheci ela no mundo. Então, irmãos, eu já desde os 15 anos também eu era envolvido com torcida organizada. Né, sempre fui, tenho muito conhecimento com as pessoas fora de torcida organizada, gostava muito, era muito envolvido, passava dia em rede social, já viajei com ela, a gente viajava para assistir jogo, já viajei que dia que a gente nem entrou no estádio, era só para ir atrás de confusão. Eu tenho uma tatuagem aqui bem grande, infelizmente, da TUF no meu peito, e eu tinha uma folha da maconha bem grande aqui do meu lado direito. Tinha porque eu passei só 1 ou 2 anos com ela, eu me envergonhei porque era muito feio. E até hoje eu cobri, mas dá para ver, eu não vou mostrar, mas é nítido. E irmãos, eu era muito apaixonado pelas coisas do mundo.
eu fumava maconha direto. Meu vício maior era cigarro e maconha. Depois que eu conheci minha esposa, eu parei mais com cocaína. Eu cheirava muito. E por incrível que pareça, eu saía sem dinheiro, voltava com cigarro, com maconha, e cheirava de manhã, arrependido por ter perdido uma noite, por ter estragado meu nariz, noiado. E Deus, irmãos, Ele sempre cuidando de mim, sempre me incomodando, e eu sentia falta de Deus, mas nem sempre, às vezes eu não orava, estava longe de Deus. E essa vida ia só me consumindo, e o diabo me usando. O diabo me usava muito, muito mesmo. Então, passou um tempo, eu fiquei muito mais aprofundado na maconha, eu deixei o cigarro porque estava me fazendo mal. Eu tenho bronquite asmática, quando desde criança eu tenho o meu peito fundo, dificuldade para respirar, mas eu fumava muito cigarro, fumava uma carteira e meia, 2, 3 carteiras de cigarro por dia, dependendo do dia, dependendo da curtição que eu estivesse vivendo. A aparência eu não tenho, né, irmão? Todo mundo me chamava de playboy na época, né? Que eu tenho cara de playboyzinho, mas ninguém daqui tem amigo. Pode ser cara de playboy, pode ser cara de não ser playboy, mas nós não temos amigos. Aquelas pessoas viviam comigo só para querer, usado pelo diabo, me ver no mal, me ver no fundo do poço. Os mesmos que estavam comigo, que vendiam droga comigo, eram os mesmos que eu creio que já tentou me matar, que se levantava e brigava comigo. Já briguei com alguns de mão por besteira, às vezes até inveja. Enfim, eu era muito briguento, irmão. Eu não tenho um dente, que foi uma confusão que eu me envolvi por besteira, mas apanhei de 3, cortei minha língua, fui parar no JF, perdi o dente. E tudo isso, irmãos, eu vi que é muito sofrimento. Eu apanhei, não apanhei só desses treinos, eu apanhei do diabo. O diabo me fazia de marionete. É muito ruim. É muito ruim, meu irmão, minha irmã, você querer se converter, você querer entregar sua vida para Deus, você já conhecer a Deus. Por isso que eu falo meu testemunho aqui: não se afaste, não queira sofrer na mão do diabo, não queira sofrer principalmente meu amado jovem aqui, que ele é obreiro novo. Não se afaste do caminho de Deus. Todo mundo que é novo, irmão, eu falo por testemunho. Eu me afastei porque eu amava, era apaixonado pelas coisas do mundo carnal, mas tudo é passageiro. O tempo me fez amadurecer, o Espírito Santo me fez amadurecer. Eu fui só me estreitando, perdendo amizade, perdendo, ó, esse aqui não é meu amigo, esse aqui não é meu amigo, não é minha amiga. E foi ficando, passando o tempo, foi ficando só eu e minha esposa. Eu fui deixando, ia para estádio somente eu e ela, mas mesmo assim apaixonado. Por isso, irmãos, que eu venho falar aqui hoje, que às vezes eu não sei se meus irmãos sabem que eu sou meu doido quando eu dou glória a Deus e aleluia, eu dou alto. Quando eu glorifico a Deus, quando eu clamo alto. Porque quando eu ia para o estádio, você para Fortaleza, irmão, eu era o que mais cantava. Eu chegava em casa rouco, eu ainda nem estou, irmão, eu tenho que chegar rouco hoje. Eu tenho que chegar rouco todo dia, porque eu estou melhor, estou na presença de Deus, estou servindo ao Pai. Eu chegava rouco, as minhas mãos doendo, eu ficava sem camisa, eu suava, eu chegava suado, eu olhava para mim, às vezes esse cara é apaixonado, eu era louco pelo Fortaleza, eu não perdia jogo, eu era sócio torcedor, eu pagava para mim e para minha esposa, quando ela tinha o dela, ela pagava, a gente sempre dava um jeito para ir para o estádio, mas a gente estava lá, a gente ia. Eu vivia atrás de confusão, de brigar com pessoas de outro bairro, com pessoas de outra torcida. E nessa vida eu fui vivendo, irmão. Então por isso que às vezes eu me levanto e dou glória a Deus alto mesmo, clamo alto mesmo. Por isso que quando eu cheguei na igreja, no dia que eu cheguei na igreja, Deus já falou comigo, no outro eu já fui, me entreguei por inteiro, já não era mais a mesma pessoa. Eu acho que as pessoas olharam para mim, até a Deus sempre falou, que o pastor nos disse, esse vai ser doido da igreja, mas é porque, irmão, onde abundou o pecado, superabunda a graça. Onde o pecado agiu, Deus ele agiu 10 milhões de vezes, 7 mil vezes mais, porque aquele que é verdadeiramente apaixonado por Deus, que sabe de onde Deus lhe tirou, não quer voltar. Aquele que sabe o que Deus fez na sua vida, ele é eternamente grato, ele serve a Deus de todo o coração. Às vezes eu fico imaginando, irmão, de onde Deus me tirou. Por isso que eu não quero sair da presença dele. Eu não tinha paz, eu não tinha alegria.
Aleluia, aleluia. Irmãos, e eu sofri, brigava muito. Meu casamento, eu era junto, passei um tempo junto, namorei, se juntou. Depois a gente decidiu casar, pastor Valência. Ano passado, 2021, em novembro. Antes disso, a gente conseguiu um casamento gratuito. É muito caro casar, irmão. Quem casou que sabe. E o que foi que aconteceu? Brigando, discutindo, o diabo rasgou. O papel a gente já tinha pego, esse casar brigando, ela rasgou. O diabo usou ela, me usava muito também. Me usou também porque eu era cúmplice, eu e ela, vítima. Não é a gente que é culpado, não. Quando a pessoa estiver endemoniada na sua casa, na sua família, não desconte nele, desconte no diabo, vai orar, vai jejuar, vai entregar sua vida, paga o preço, sinta dor na barriga mesmo de jejum, dobre o seu joelho, sinta dor mesmo de joelho, se sinta incomodado, crucifica a tua carne, diz para a tua carne que quem manda nela é o Espírito Santo, e paga o preço pela pessoa que você ama. E ontem, como eu preguei domingo, que Deus me usou pela misericórdia, que eu falei que se o diabo se levanta contra mim, a tua vida é porque nós estamos agradando a Deus. Não existe aquele que se levanta para fazer a obra, para agradar o Espírito Santo, que o diabo vai ficar parado. Se o diabo estiver parado, irmão, na tua vida, reveja algo na tua vida. Reveja, faça uma revisão na sua vida. Porque não tem algo que não está certo. Ou então se prepara, espera, porque amanhã mesmo, hoje tua vida está bem, irmão. Amanhã não vai estar não. Aleluia. Eu não vim aqui para te dizer, passar a mão na tua cabeça, é um de rosa, é um mar de rosa. Não, irmão. Jesus pagou foi preço. Jesus disse que quem quer me seguir, nega a si mesmo. Vem do jeito que tu dá, mas depois que tu negou, é do jeito que ele quer. É do jeito que o papai te transforma. Não é do teu jeito. Quando Jesus pega, ele transforma o homem. Quando ele bota a mão na arada, olha para trás, Deus não se agrada dele. Deus se agrada daquele que bota a mão na arada, pula para cima, se corta, se quebra todinho, mas vai para cima, irmão. Não é fácil pelejar contra o diabo, porque ele é sujo, ele é imundo, irmão. Ele é muito sujo, mas Deus honra a fé. Às vezes está quebrado, vai quebrar no meio para a igreja. Está quebrado no trabalho, vai quebrar no meio, vence esse diabo. Não sei porquê, mas tem um mistério aqui no trabalho aqui que o diabo está se levantando, irmão. Se é tu, irmão, dá glória a Deus porque Deus está falando. Dá glória a Deus, pede perdão. Dá glória a Deus, quebra o jugo, porque Deus está quebrando hoje. Vai depois mandar a baixada. Depois da rapa, só para vocês terem uma ideia, eu fumava de 8 a 10 baseados de maconha por dia, só tora, porque fininho não me dobrava. Eu tentei me libertar várias vezes. Eu já conhecia a Deus, mas eu não tinha esse Espírito Santo que estamos pregando hoje. Eu não tinha. E eu era encapetado. E eu sendo endemoniado, eu tentando vencer ali a carne, o diabo, orava, buscava, mas não tinha o Espírito Santo. Viu a tribulação? Jesus está plantando a semente, ela caiu em quê? Em pedregais. Ela caiu em quê? Em espinho. Aí vem o desejo do mundo, vem a tribulação, ele não suporta. E é isso. O que é isso? Quando o homem não tem o Espírito Santo, quando a palavra não foi plantada nele e que regou, que foi regada a 60, 70, 100 por 1. Se eu não me engano, é dessa forma que Jesus fala. É uma parábola. Que quer dizer o quê? Que quando nós não temos o Espírito Santo, quando não foi penetrada a luz de Deus por completo na nossa vida, às vezes a gente aguenta um mês, às vezes até 2 meses, e olha lá. Isso aí, quando vem a tribulação, a tentação, a gente entra na carne, mas nós não. Nós estamos buscando o Espírito Santo para a nossa vida ser transformada. Então, irmãos, eu tentava, eu me reconciliava. Eu falo aqui diante de Deus que várias vezes até pessoas desacreditaram de mim quando eu me entreguei por completo, porque várias vezes eu tentei
Orava, mas não conseguia, irmão, não conseguia. O diabo não deixava e eu mesmo não quis. Eu mesmo não consegui. Porque existe o que você quer quando você não consegue. Porque quando nós não conseguimos, nós temos que clamar, pedir socorro a Deus e ir para os pés dele. De todo jeito. E se você for sincero e insistir, Deus dá o Espírito Santo. E aí, irmãos, eu dormia no umbral. Olha, só para você ter ideia, eu só dormia se eu não dormisse no umbral. Minha esposa está aqui. Deus é bom, porque eu saio de testemunho. Se for mentira, meu amor, pode vir aqui e dizer que é mentira. Primeiro, eu viciava muito cigarro. Deixei de fumar cigarro, fumando maconha, já me enganando. Olha, vou parar de fumar cigarro. E eu comecei a fumar mais, aí já fumava direto. Mas aí, como eu trabalhava, não tinha meu trabalho, eu parei de fumar mais nos campos, com os outros, e passei a fumar só. E aí eu dormia, só dormia se fumasse. Eu só merendava de manhã, 6, 7 horas da manhã, meu café era baseado. Quando chegava 10 horas da manhã era o segundo, quando chegava o meio-dia era o terceiro. Aí já almoçava, já passava a longa, 1 para 2 horas era o quarto. Aí quando chegava 4 horas era o quinto. Aí quando chegava 6 para 7 horas era o sexto. À noite era o sétimo, mas eu fumava 2, 3, prolongava. Se eu fosse para reggae, eu ia muito para reggae, minha vida era reggae. Eu e minha esposa vivíamos no reggae, era reggae style. A gente gostava muito. Virava a noite. E isso o diabo me enganando. Eu fui achando que eu estava conseguindo a paz. A paz que eu procurava em Deus, eu achei que estava no reggae. Eu amava reggae, mas eu não tinha paz. Eu amava a maconha. E o diabo é tão sujo por quê? A lombra da maconha, ela me trazia que eu só conseguia parar de brigar e me estressar com minha esposa quando eu estava fumando. Quando eu estava com uma abstinência, eu brigava com ela, eu era estressado. Quando eu fumava, às vezes eu não era, mas às vezes eu era pior. Capetava mais ainda, era pior, era usado pelo diabo, brigava. Então, irmãos, é tudo enganação. Maconha não traz paz, maconha não traz alegria, maconha traz algo momentâneo e carnal, que é a mesma coisa que o mundo traz. Festa, farra, bebida, é ali no momento que chega em casa depressivo. Chegava de madrugada, cheirado de cocaína, ficava tentando dormir, não conseguia. Na depressão, arrependido porque tinha cheirado tanto pó, porque tinha perdido uma noite, o diabo me oprimiu. E eu peguei e fumava muito. Eu gastava 50 reais de maconha, era 2, 3 dias. 50 reais de maconha. Às vezes isso quando era mais simples, quando era mais forte, mais cara que tem, não vou nem citar o nome, porque meu testemunho é para a glória de Deus, não é para a glória do diabo. Era mais caro, era 200, 300 reais. É só para ter ideia o que o homem está disposto a fazer pelo diabo. E às vezes, irmão, quando nós trazemos nosso dízimo, nós estamos se arrastando. Às vezes, quando nós trazemos 5, 10 reais para a igreja, achamos que vai irritar o pastor. Aleluia. Faça voto com Deus, porque Deus vai te honrar. Seja grato a Deus pela vida que Deus deu e que você está na presença de Deus. Que dinheiro nem paga, irmão. Dinheiro nem paga. Às vezes a gente vem para a presença de Deus e pensa assim, meu Deus, eu vou errar 2 reais, vai faltar, falta não, irmão, Deus supra. Entrega mesmo com fé, entrega às vezes até com sacrifício mesmo. Isso eu estou pregando é para irritar o pastor e nem a igreja não, mas porque é testemunho, porque isso é a minha vida. É porque eu gastava, irmão, 10 reais de maconha para mim, não era nem um dia. Eu gastava era 20. E o diabo é tão sujo, irmão, tão sujo, que ele fazia achar que era pouco. E Deus que me dava o meu trabalho, que eu creio que não era o diabo, mas Deus, pela misericórdia, permitiu que isso acontecesse para mim estar aqui, dando testemunho para vocês. Depois eu vou dar mais na frente, já dei para outras pessoas, porque Deus é maravilhoso. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus é maravilhoso. Irmãos, e eu fui vivendo nessa enganação, tentando me libertar. Um dia eu já não aguentei mais, estava sofrendo, muito deprimido, com saudade de Jesus, com saudade do seu abraço, do seu afago, do seu cuidado, a sua atenção. Sabe, irmão, quando a gente está abatido, quando a gente está todo quebrado, de destruir, nada deu certo, a gente só quer o colo do papai.
Aleluia. A gente, irmão, que tem intimidade com Deus sabe. Irmão, que tudo está dando errado, mas que só o papai pode consolar. Que quando tu se derrama na presença de Deus e tudo muda, vem aquele alívio. E aí eu decidi, ó, vai ser o seguinte: Adriano, diabo e Deus. Não ordenei Deus, eu disse para Deus. Eu disse para mim e disse para o diabo. Eu vou fumar meu último baseado, está aqui meu esposo de testemunha. Eu acho que era 2 horas da tarde, acho que não era nem 3, porque a longa da maconha era às 3 horas, que dava 2 para 3 horas. Vai ser meu último baseado e quando for à noite eu vou para a igreja. Só que, antes de tudo, eu tinha 18 anos, eu servi a Deus, eu antes de uma denominação, não vou falar o nome, que eu me decepcionei com um obreiro, saí de lá com mágoa. Passei pouco tempo, ia ser levantado até obreiro, estava querendo ser levantado obreiro, mas eu não tinha a firmeza do Espírito Santo, eu não tinha sido renovado, eu já tinha tido o Espírito Santo, me afastei, voltei para essa igreja, mas não tive o Espírito Santo. E aí eu me atribulei e eu já não acreditava mais em nenhuma igreja. Nem todo pastor para mim era homem de Deus, nem todo obreiro para mim era homem de Deus. Eu já comecei a olhar a obra com os maus olhos. Começar a olhar as igrejas com maus olhos, até porque, irmãos, infelizmente, Jesus, já está se cumprindo, né? Não infelizmente, né? Mas infelizmente, o que eu quis falar foi que muitas pessoas estão fazendo por onde, né? A igreja ser escandalizada por mundo, é isso que eu ia falar. Infelizmente, Jesus está voltando, as escrituras estão se cumprindo, por isso que isso está acontecendo. Né? A gente não sabe se entristece ou se alegra, porque tudo isso vem acontecendo porque os falsos profetas surgirão, né? As heresias, as coisas erradas dentro das igrejas, e eu só via coisa errada, eu via muita sujeira, eu não via mais Deus nas pessoas. Irmãos, hoje é totalmente diferente, pastor. Eu quero que o senhor tenha a mesma visão que meu pensamento que eu tenho. Eu creio que os crentes de hoje é totalmente diferente dos crentes de 5 a 10 anos atrás. Primeira vez que eu me converti, já tenho 10 para 11 anos. Era totalmente diferente, os irmãos tinham mais fé, os irmãos buscavam Deus no monte, os irmãos buscavam Deus de madrugada, jejuavam para doer a barriga. Hoje em dia, irmão, geração de cristão está totalmente, o amor de mundo está esfriando, irmão. Aleluia. É forte isso que eu estou falando, mas infelizmente é o que acontece. Hoje a gente já não vê mais aquele amor. Não estou falando dos irmãos aqui, não conheço. Eu falo da igreja em si, da igreja de Deus. A igreja está esfriando, irmão. E Deus, Ele quer um povo vivo, uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa. É isso que Deus escolheu para nós. E aí eu disse que ia parar a fumar meu último baseado. E disse, eu não aguento mais. Eu vou atrás ali da leste a oeste. Olha, irmão, eu moro no Montese, no Joaquim Pimenta. Não sei se alguém conhece, no Montese. Lá no final, já quase Parangaba, perto do shopping. E eu disse, olha, amor, eu não sei qual igreja que eu vou. Eu já conheci várias igrejas, já fui em várias igrejas. O problema não estava em mim, porque eu não era mentiroso. Eu não entregava a Deus de metade. Eu não me entregava. Se eu queria pecar, eu pegava só da igreja. Eu não ficava com pecado dentro da igreja, fingindo ser crente. Não. Ou eu era, ou eu não era. Se eu estivesse buscando a Deus aqui, eu estava. Se não, se eu me afastasse, eu estava. E aí, irmãos, eu peguei e disse, onde é que eu vou achar uma igreja, Jesus? Fui para uma igreja lá perto, onde vim, não no mesmo dia, algumas semanas antes, não gostei, não senti a presença de Deus. E aí eu peguei, meu Deus, eu vou ali para o lado da leste a oeste, tem muita igreja, não é possível que eu não ache uma igreja. Está aqui minha esposa de testemunho. Não é possível que eu não ache uma igreja, eu vou achar uma igreja. Onde Deus mandar entrar em credo, irmão, demoniado, tinha capeta nos coros, tinha passado a longa, carente. Como se dissesse assim, meu Deus, pelo amor de Deus, me abraça. Senhor, pelo amor de Deus, me acode. Eu não tinha força de dizer para Deus, meu Deus, eu não acredito mais que eu vou voltar para a presença de Deus. Eu dizia isso, diante de Deus, diante dos irmãos, diante do diabo, dos demônios que estão arrodeados aqui da igreja, que Deus me mais foi mentira, irmão. Eu não acreditava mais que eu ia voltar, porque eu não tinha mais força. Irmão, aí que vem a mão poderosa. Aí que vem Deus, por quê? Porque eu já escandalizei o nome de Deus, irmão. Por quê? Porque eu ia para Deus e me afastava.
não tinha firmeza espiritual. Durante um bom tempo eu servi a Deus, eu fui levantado a obreiro numa igreja que eu creio que os irmãos conhecem a Assembleia de Deus, Ministério Montese. Fui levantado a obreiro, servi a Deus um pouco mais de um ano, quase 2 anos. Esfriei e me afastei. Aí depois disso foi só queda, tentando levantar em para outras igrejas, não consegui. E aí fui apanhando, hoje eu tenho 26 anos. No mês de maio, dia 26 de maio, eu decidi vir. Meu Deus, qual é a igreja que eu vou? Dobrei ali, quando eu dobrei na Jataí, tinha moto, antigamente um dia desse, né? Aí eu vi no corredor, o carro estava na minha esquerda, com a seta para a esquerda, sentava com a seta para a direita, o diabo me cegou, mas eu vim para a esquerda e continuei em frente. Quando eu ia entrar para a esquerda, ele entrou para a direita, quase me pega, quase me derruba. Quase eu morro. Mas Deus me segurou. E eu peguei e fui. Uma igreja não é aqui, outra não é aqui, outra não é aqui. Aí eu passando, eu vi uma igreja assim, bem pequena, bem simples, placazinha preta, Igreja Pentecostal Tocha Viva. Aí eu olhei, Pentecostal é forte. Eita Deus, não, acho que não é essa não, diabo. Eu acho que não é essa não. Eu vou procurar outra. Aí eu peguei e continuei na Leste Oeste. Deus é testemunho, pastor. Eu peguei e continuei na Leste Oeste. Aí eu procurando, acho que eu vi mais umas 2 ou 3. Chegou ali, acho que é Pastel, tem bege, acho que era Pastel, que porta. Aí eu, não, mas Deus não me quer para tão longe, olha isso, Espírito Santo. Deus não me quer para tão longe. Sei que já era muito longe, né? Aí eu peguei e disse assim, vou voltar naquela igrejinha ali. Quando eu voltei, eu fui para de terça e quinta, isso uma quinta-feira, irmão, não me esqueça, até hoje. Dia 26 de maio, nunca vou me esquecer. Cheguei na igreja, sentei, fiquei ali, todo demoniado, pulseira, cordão de prata, todo. Sentei e era um culto de doutrina, na quinta era doutrina, eu fui passar a saber depois. Quando eu cheguei, louvor, amém, Deus falou. Deus usou o pastor José Sobrinho para trazer uma mensagem lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, que fala, ressuscita, ó vale de ossos secos. E ele pregava essa palavra, o meu coração ardia. E quando ele falou Ezequiel, eu, meu Deus, será que é vale de ossos secos? Eu já sabia, eu conhecia a Bíblia, já tinha lido de capa a capa, tinha intimidade. E eu, meu Deus, será que ele vai falar de ossos secos? Não acredito não. E aqui aconteceu, ele pregou a palavra todinha, parece que Jesus pegou, senta aí que agora eu vou falar contigo. E começou, e pregou osso seco, ressuscita, terra que está morta, aleluia e glória a Deus. E aí ele fez o apelo, tem alguém aqui para se reconciliar, para entregar a vida para Jesus? E eu me segurei na cadeira. E ele, olha que Deus está falando comigo, que tem uma pessoa aqui que Deus está incomodando, que é de volta. E foi muito forte. Depois daquele dia, minha vida não foi mais a mesma. Eu parei, eu nunca mais fumei maconha. Não briguei, não xinguei mais minha esposa. Não fiz mais o que agradava ao diabo. Aí, irmão, passou os dias. Eu comecei a buscar a Deus fervorosamente. Tive um encontro com Deus. Quando a minha esposa me chamou para um evento. E ela disse, tu vai ser crente? Tu vai deixar de fazer essas coisas tão novas, não sei o quê. Aí ela pegou e ficou com raiva, porque ela queria que eu fosse para esse evento. Só que eu pedi uma direção a Deus e Deus falou comigo que não estava se agradando que eu fosse para esse evento, porque era um evento em São João. E aí eu estava afastado, né? E eu voltando, eu não tinha mais tanto, nem tinha pensado, eita, São João, para que eu vou passar de agradar o diabo, faz tudo? Eu vou orar. E irmãos, eu creio que durante anos que a gente já estava junto, 4 a 5 anos que a gente está junto. Acho que foi a primeira vez que a minha esposa saiu, ficou só, né? Não só, mas ficou com o pai dela, a mãe dela, porque lá era a mãe dela, o pai dela só para explicar, né? Que ela tinha um negocinho, ela ficava lá com o negócio, vendendo, ajudando o pai dela e a mãe dela. E ela queria que eu ficasse lá com ela, claro. Quem é casado sabe, que gosta de ter seu cônjuge perto. Então, eu acho que pela primeira vez, assim, ela ficou só. E eu fui buscar Deus em casa. Busquei, chorei, tive encontro com Deus. Dia 11 de junho. E quando foi dia 13,
de junho, isso no sábado, quando foi dia 13, na segunda-feira. A gente se atribulou. Posso falar, amor? Posso? Aí o diabo usou ela. O diabo começou a usar e dizer, ó, se eu não for para a igreja, você me deixa. Ou eu para a igreja. Tu vai casar com o pastor, ó, tu vai dormir com o pastor, tu vai ficar com o pastor, porque eu não quero mais conversa não. E brigando, irmão, brigando, xingando, me maltratava. E eu falo isso para a glória de Deus, porque Deus sabe, Deus é testemunho, Deus sabe. E eu peguei e disse, eita Deus, essa, eu já sabia, o diabo está se levantando, é bom. Irmão, quando o diabo se levantar, se alegre, irmão. Se alegra porque está agradando a Deus. É forte, é um nível de, chega esse nível espiritual, é bom esse nível espiritual. Quando você vê, percebe, vigia, fica em vigilância. E quando o diabo se levanta é porque você está agradando a Deus. E aí eu fui, eita pensa. Quando eu cheguei na igreja, a esposa do diácono Omar, o diaconisa Maria, foi para ler a leitura devocional, os louvores, ela falou aquela palavra que está em Lucas 19. Se eu não me engano é versículo 27, se eu não me engano é Lucas, meus irmãos. Me falha a minha memória. Hoje em dia eu peço a Deus que restitua a minha memória, porque meus neurônios foram muito comigo. Eu fumava muita maconha. E até hoje eu oro para Deus restituir minha memória. Ore por mim, em nome de Jesus, viu, irmão? E quando ela fala essa palavra, que aquele que não deixar pai, irmãos, mulher, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Isso ela ficou em casa. Eu fui para a igreja atribulado, triste, falação da mão. Aí, irmão, quando ela começou a orar, eu fui renovado, rajei em língua, recebi o Espírito Santo, pronto. Fui selado, minha vida foi totalmente mudada. Deus começou a me abençoar, eu comecei a ter mais intimidade com Deus. Deus mudou a minha vida. E para a glória de Deus, hoje em dia eu sou um homem de Deus totalmente transformado, já não vivo a mesma vida. Onde abundou o pecado, hoje a graça ela superabunda na minha vida. Quando o diabo, irmão, se levanta, eu sou homem como qualquer outro, mas eu busco em Deus, porque a oração ela é para o fraco, ela não é para o forte. Deus, ele é Deus de relacionamento. Às vezes nós pensamos só Deus como aquele juiz que só quer saber se tu fez coisa errada ou não, que dobra o braço e vem cá, mostra tua mão aí, como é que está aí teu dia? Assim não, irmão, eles é amigo. Jesus é relacionamento, é companheiro, é consolador. Jesus é amigo. Ter amizade com Jesus é lindo, irmão. É lindo, você não vai precisar de amiga, de amigo, de irmão. Qualquer pessoa desagradável vai para o pé do papai, que ele é teu amigo, ele te consola. Às vezes é até difícil quando a gente é excluído, mas Deus é bom. E Deus mudou a minha vida de uma forma sobrenatural. E para a glória de Deus, irmãos, hoje eu estou aqui dando a palavra. E é só para finalizar, eu queria que os irmãos ficassem com essa palavra. Não tenha desejo de conhecer o mundo. Não tenha desejo de fumar maconha. Não tenha desejo de ser de torcida. Não tenha desejo de ser de facção. Não tenha desejo, irmão. Não tenha desejo de fumar cigarro. Não é bom. Não é bom, é ruim. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi eu sair e ter o fruto do Espírito. Ter o amor, ter a fé, ter o gozo, ter a paz, ter a temperança, ter a mansidão, ter a longanimidade, a benignidade, a bondade, tudo em um só. Tudo em um só. E quando o diabo, irmão, se levanta, eu busco o fruto, eu busco o Espírito e ser um verdadeiro cristão. Então eu vou falar que nós sejamos homens de Deus, buscar ao Senhor a presença de Deus. Amém? Para finalizar, eu vou só pedir para o meu amado irmão que veio comigo, o irmão Francisco, para dar um louvor, que é um louvor que fala muito comigo, que é um louvor que combina muito com esse testemunho. E eu queria, irmãos, que enquanto ele louvasse, você fechasse seus olhos, não preste atenção no irmão louvando. Feche seus olhos, que ficar em pé, fica, ficar de joelho, fica. Só não fica sentado, irmão. Dá uma reverência para Deus, uma reflexão. Como tu chegou aqui? Como tu chegou na igreja? Ou como tu chegou indo no papai? O que ele fez por ti? Como Deus mudou a tua vida? Não para tu voltar para lá, mas para tu ser grato e para o avivamento crescer em ti. Para tu pedir o Espírito Santo, para te preservar na presença dele. Se tu não é batizado com o Espírito Santo, para que tu seja. Se tu é batizado, para que tu seja renovado. Amém, irmão? Eu agradeço pela oportunidade, em nome de Jesus.
Glória a Deus. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado.